palavras de amor para Ele. Comece a dizer a Ele: Senhor, eu te amo. O que vai atrair o coração de Deus a você é um coração quebrantado e arrependido, querido. Davi, em Salmo 27:4, dizia: uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias, para poder contemplá-lo em oração. E é isso que nós buscamos: contemplar o Senhor em adoração e oração. Que os nossos valores sejam moldados à palavra de Deus. Que a nossa vida passe pelo trilho do Senhor, para que a gente possa em tudo, em todas as áreas, querido, em todas as áreas, agradá-lo, atraí-lo, para que assim como ele descia no jardim para ver Adão todo fim de tarde, ele venha com o seu cabode, a manifestação da sua glória, e receba a adoração que você está dando a Ele. O culto racional, inteligente, sem interesse, que você está prestando para Ele. Porque o nosso maior interesse aqui, e eu acredito que o seu também aí na sua casa, é simplesmente dar um cheiro nele. Dizer para Ele: ó Senhor, eu te amo bem grandão. Te amo bem grandão, Pai. Como eu digo para minha esposa e minha filha, eu te amo tamanho do céu. Aleluia. É tudo que nós queremos, Senhor. É tudo que nós mais almejamos, Senhor. A tua presença é o meu maior valor. Sim, Deus. A tua presença que eu quero. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu preciso, nada mais. Atrai o meu coração, Senhor. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Atrai o meu coração. Não tem como não ser atraído. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, Senhor. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. A nossa adoração, ela toca o coração de Deus. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não resiste. Um coração contrito, arrependido, prostrado, rasgado diante da presença do Senhor, Ele não resiste. Ele não resiste. Se derrame na presença dEle. Se derrame na presença dEle, você que está em casa. Rasgue o seu coração diante dEle. Assim como Davi, ele rasgou as suas vestes. Disse: Senhor, eu pequei contra Ti. Rasgue o seu coração nessa noite.
Senhor, nós nos arrependemos de tudo aquilo que tem desagradado o Senhor. Senhor, nós nos arrependemos de tudo aquilo que tem entristecido o teu coração. Senhor, nós nos arrependemos de tudo aquilo que tem entristecido o teu Espírito Santo, de tudo aquilo que tem feito mal, Senhor, ao nosso relacionamento. Perdão, Jesus. Perdão, Abba. Perdão, Espírito Santo. Nos perdoa. Reaviva em nós a chama do primeiro e único amor. Aquele que nós conhecemos, e se você não o conhece, hoje você tem a oportunidade. Porque infelizmente muitos de nós acompanhamos de perto. Somos próximos de Deus, mas não somos íntimos dele. E existe uma diferença entre a proximidade com o Senhor e a intimidade com o Senhor. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A vida de um cristão, ela tem que ser tudo ou nada. Porque quando Deus ele convoca os seus discípulos, ele convoca para o tudo ou nada. Quando Deus ele convoca os seus filhos, ele convoca para uma vida de tudo ou nada. Não existe meio termo. Ou é ou não é, meu irmão. Ou é ou não é. Sabe? Baixa sua cabeça por um momento, deixa eu orar com você. Paizinho querido, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos reunidos no teu nome, prestando ao Senhor um culto racional. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom e o Senhor nos proporcionou essa oportunidade. Que a semente da tua palavra, que tudo aquilo que o Senhor venha nos comunicar nessa noite, Pai, venha nos alinhar com o propósito do teu coração para as nossas vidas e venha nos tornar cada dia mais parecidos contigo, cada dia mais íntimos teus. Porque não queremos apenas te conhecer de perto, mas queremos ser um contigo. Estar enraizados no Senhor, a ponto de olharem para nós e não saber quem é o Senhor e quem é nós. Até sermos um, Senhor. Assim como o Senhor orou em João 17. Obrigado, Jesus. Obrigado que os corações nessa noite estejam como terra férteis para receber a tua palavra. Que pessoas sejam transformadas pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua presença, da manifestação da tua presença, que é viva, que é real, Senhor. Liberta-nos de nós mesmos. Liberta-nos, Pai, daquilo que nos aprisiona. Quebra agora, Senhor, todas as fortalezas da mente, pelo poder do nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom. Amém. Bom, como vocês já me conhecem, eu sou Josadak, sou pastor na Igreja Mensagem, juntamente ali com o pastor Mateus. Não gosto de andar só, eu gosto de andar sempre com o guerreiro da retaguarda, né? Aquele que nos guarda ali. A gente traz a glória de casa. Se os irmãos aqui não der glória, ele vai estar dando glória dali. Amém? Sou o marido da Laís, não pôde vir, mandou um beijo para todos, pastor Edinaldo e sua esposa também. E sou o pai da Giovana, uma bebê linda de 1 ano e 6 meses, né? Que está a todo vapor. A gente vai ficando velho, né, irmão? A gente vai ficando velho, chega uma hora que não consegue acompanhar. Eu estou nessa pegada aí. E hoje eu fui incumbido de trazer aqui uma reflexão sobre aquilo que nós temos vivido na nossa igreja, na nossa comunidade de fé. E o que a gente tem vivido é justamente esse desapegar. Desapegar de quê, pastor? Desapegar de coisas e apegar-se a Deus. Em tempos como esse, nada melhor do que estar coladinho com Ele. Em tempos como esse, onde Ele nos proporcionou tempo, coisa que era escassa para muitos de nós. As coisas, elas nos roubam de ter tempo com o Senhor. Como eu citei no Salmo 27:4, uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na casa do Senhor. O que Davi mais queria era tempo.
Como rei, ele só tinha uma hora do dia para ler a Torá e adorar. E ele queria 24/7. Né? E muitos de nós dava essa desculpa também para o Senhor. Senhor, eu queria ter tempo contigo. Queria ter tempo para te buscar, para mergulhar na tua palavra, ter tempo para entender o que o Senhor tem para mim, para a minha vida, qual o teu propósito, qual a minha missão aqui na terra, como eu posso cooperar com o teu plano. Mas, Senhor, o meu trabalho me rouba, isso aqui nos rouba. Tem hora que a gente mergulha aqui, quando vai ver já passou 2 horas, estão assim, parece que foi 5 minutos, né? Não é verdade? Tempo. A moeda mais cara do mundo. Porque quando a gente trabalha porque alguém está comprando o nosso tempo. Se tem algo que você pode dar para alguém de maior valor, é o seu tempo. Ontem eu estava conversando com um amigo, já eu entro aqui. Ontem eu estava conversando com o Jacó. Ele, inclusive, está nos assistindo. Estava conversando com o Jacó e estava dizendo: Jacó, sabe, o Senhor, Ele coloca pessoas ao nosso lado, sem a gente identificar que aquela pessoa é uma resposta das nossas orações. A Bíblia diz que a gente vai receber anjos na nossa casa sem saber. Né? E o Senhor, Ele coloca pessoas ao nosso lado sem a gente perceber que aquelas pessoas são anjos, que estão ali como uma resposta de nossas orações. E conversar com Jacó é muito engraçado, meu irmão. Porque Jacó, ele disse que quando chegar no céu, ele vai dar uma pisa em Adão. Ele ainda não é cristão, né? Mas vai ser, em nome de Jesus, né, Jacó? Vai ser. E Jacó é uma figura e tem me ensinado muito. Às vezes a gente pensa que a gente é quem está ensinando o outro, mas é o outro que está nos ensinando, né? Com a sua simplicidade, com a sua amizade. Que Deus o abençoe. Queridos, eu queria ler com você aqui um texto que fica no livro de Apocalipse 22:11, que nesses últimos dias tem saltado ao meu coração, aos meus olhos. E a gente tem vivido confrontos internos, confrontos com a nossa própria humanidade. Vendo todo o cenário político gospel que existe por aí, que por muitas vezes é tão decepcionante. Esse texto especificamente tem falado comigo. Não só ele, como tantos outros que a gente vai ler aqui no decorrer do nosso tempo. E ele diz assim: continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eu queria ler também aqui na versão da mensagem, que diz assim: que os malfeitores façam o pior, e os de mente suja prossigam em sua contaminação, mas que os justos se mantenham no caminho reto e os santos continuem em santidade. Meu Deus. Eu entendo assim, cara, se tu não quer ser santo, então vai para a podridão de uma vez. Agora, o santo se santifique ainda mais. Então, se é para ser santo, vamos ser santo de verdade, meu irmão. Aonde, pastor? Em tudo que fizermos. Porque por mais que estejamos reunidos hoje, num culto de domingo, a nossa vida, ela tem que ser um estilo de vida pautado na palavra de Deus e vivido por nós. É o nosso manual. É o nosso manual. Quando você compra algo, você não tem que ler o manual para não acabar quebrando ali. O manual da vida de um cristão genuíno, é esse. E conversando com meu amigo Jacó, você vai me ver falar muito dele, porque é uma caricatura, sabe?
Ele olhou para mim ontem, hoje, né, de madrugada, que eu trabalho na madrugada. Ele olhou para mim e fez: meu amigo, você é um pastor. Eu vejo Jesus em você. Então, como isso alegra, não nos ensoberbece, porque é nossa obrigação. É nossa obrigação. Ser bom é nossa obrigação. Ser justo é nossa obrigação. É uma característica do nosso Pai. Deus é bom, é bom. Deus é justo, é justo. Deus é santo, é santo. São características dele que os seus filhos devem viver. Devem viver. Mas para isso existe uma escolha. E muitos escolhem a conveniência. Sabe? Muitos escolhem um evangelho raso. Um evangelho que sacia a alma. Uma palavra como essa, querido, eu acredito que se tivéssemos hoje em um tempo, muitas pessoas se levantariam e iam embora. Porque confronta. Confronta a mim, meu irmão. Confronta a mim. Quantas vezes eu não me pego chorando porque eu quebrei isso? Sabe? Se o Espírito Santo ele não tem o direito de me alertar, que tipo de cristão sou eu, cara? Que tipo de cristão sou eu? Que tipo de pequeno Cristo sou eu? A palavra cristão significa pequenos Cristo. Então, que tipo de pequeno Cristo sou eu? Como eu posso dizer que glorifico o meu Pai que está no céu se eu não vivo santidade? Se eu não vivo tudo ou nada? Como? Então, que o sujo, irmão, você quer se sujar, quer ser injusto, quer ser... Cara, vai fundo. Mas a nossa oração, o nosso desejo, aquilo que queima dentro de nós é que você se santifique ainda mais. Que você mergulhe, que você entre nesse lugar. Um dia me perguntaram: pastor, que lugar é esse que vocês falam? Não vamos entrar agora no lugar de adoração. Para você ver, e são cristãos que estão dentro de uma comunidade há 10, 15 anos, cara, que não sabem entrar em um lugar que está aqui, sabe? É como você entrar numa depressão, por exemplo. É um lugar que você escolhe ficar, permanecer. Às vezes a gente passa por lugares, mas permanecer nesses lugares é escolha nossa. Vocês vão me ver muito olhando para o lado, porque os irmãos estão aqui, vocês estão aí, então. Eles estão privilegiados hoje. É um lugar que a gente escolhe ficar. Eu escolho permanecer em um lugar de adoração, de santidade. É um lugar de molde, de lapidação, como uma joia preciosa, que eu sei que somos aos olhos do Senhor. Eu tenho plena convicção disso. Ele está aqui, eu estou sentindo ele aqui, a presença dele, ele nunca foi embora, né? Ele sempre está conosco, mas ele está manifestando a sua presença aqui. Amém? E desde a eternidade Deus planejou ter comunhão com cada um de nós. Foi por isso que ele nos criou, para ter comunhão com o homem. Sendo que para ter comunhão com o homem a gente precisa de um atributo em específico. Para ter intimidade, como eu falei, intimidade é algo muito sério. Às vezes a gente recebe pessoas na nossa casa, mas essa pessoa não é íntima, ela está próxima de nós. Intimidade para um judeu, por exemplo, é quando o homem ele está ali tendo relação sexual com a sua esposa. Se você for dizer, eu sou íntimo do irmão aqui, o cara vai estranhar. Porque a intimidade ela tem esse aspecto. E é esse tipo de intimidade que o Senhor ele quer ter com nós. Ser tão íntimos de estar dentro, colado um no outro, sem saber quem é quem. Sem saber, é como uma moeda que tem um lado 1 e um lado 2, né? Lado A e lado B. É dessa forma que o Senhor nos deseja. E é dessa forma que nós temos que desejá-lo. Nós devemos desejá-lo. Mas para não sermos apenas próximos e íntimos,
precisamos desse atributo significativo que é santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém. Eu posso ser o cara mais legal do mundo, mas se eu não for santo, meu irmão. Ó, beijinho para mim. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Após a queda do homem, após a queda de Adão, com a entrada do pecado, essa possibilidade ela nos foi disponibilizada através da cruz de Cristo. Através da cruz, Cristo nos deu, com sua graça, uma capacitação de vivermos em santidade. Nós somos capacitados por essa força, pelo Espírito Santo que está dentro de nós. Que talvez alguns usem isso como desculpa, né? Como falei, Jacó disse que quando chegar no céu, pastor Edinaldo, um amigo meu que trabalha comigo lá, ele disse que vai dar uma pisa em Adão quando ele chegar lá. É um figura. Mas pensando, e se fosse nós no lugar dele? Será que a gente é tão bom assim? Será? Será que eu sou tão bom assim? Sou melhor do que ele? Se às vezes isso aqui nos rouba. Dizem que no jardim, no Éden, tinham em torno de 400.000 espécies de frutos diferentes. Imagina aí, quanta possibilidade. Mas por que o homem ele só é atraído por aquilo que tende, né, ao pecado, por aquilo que magoa o coração de Deus? A graça, ela é capacitadora. A graça, ela não é um bilhete que diz, ó, você pode pecar que já está perdoado. Realmente, o Senhor ele perdoou os nossos pecados passados, presentes e futuros, mas isso não nos dá o direito de viver em pecado, porque senão a morte de Jesus foi em vão. Jesus morreu, perdoou todos os nossos pecados, para a gente o quê? Continuar pecando? Não faz sentido. Não faz sentido. Contudo, a vontade do Senhor é que vivamos em santidade. E isso depende de nós. A vontade dele é essa. Que resplandeçamos a glória dele. Que brilhe a vossa luz diante dos homens. Nós temos uma parcela que começa com arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Sem arrependimento, sem fé, não adianta. Envolve obedecer, envolve movimento. Sabe qual é a linguagem de amor de Jesus? Obedecer. Quando o jovem rico chega para ele e diz, todos esses mandamentos eu já cumpro. Né? A Bíblia diz em Marcos que Jesus olhou para ele e o amou. A Bíblia diz que Jesus olhou e o amou. Essa é a linguagem de amor do nosso Senhor. Essa é a linguagem de amor. Obedecer. Movimento. Senhor, eu te entrego a minha vida. É uma decisão. Se movimentar é decidir. Decidir o quê? Viver o correto. Viver em santidade. Viver de uma forma que agrada ao Senhor. Viver como Ele viveu. Caminhar em seus passos. Parece até poético, né? Eu quero caminhar nos teus passos. E quando Jesus ele nos dá a possibilidade de realmente caminhar nos passos dele, aí o parafuso ele arrocha, né? Quando a gente olha e faz, Senhor, me tira desse lugar aqui que o negócio está ruim. Eu vi uma frase essa semana que diz assim, se o diabo ele não te persegue, é porque você está vivendo o propósito dele.
Como a gente tem sido apertado, hein, pastor Mateus? Esses dias. Eu assisti o culto quinta-feira. E essa palavra, ela saiu daquela palavra ali. Que tipo de evangelho nós líderes, pastores, cristãos? Porque o propósito, o peso não é só nosso, não. O padrão divino é para todos. A gente só tem uma responsabilidade de chegar um pouquinho antes, para ser uma referência, para ser um modelo. Mas é para todos. Viver santidade não é só para o pastor, não. Fazer obra de caridade não é só para o pastor, não. É para todos. Ser santo é para todos. É para todos. Todos. A gente tem vivido tempos difíceis, meu. Tempos difíceis, literalmente. Lá no SOS, onde eu trabalhei, na comunidade, a gente, sempre que conversava com os meninos, a gente ensinava sobre intensidade e constância. Intensidade e constância. Os caras querem mudar de vida, quer mudar de rota, seja intenso. Mergulhe fundo. Se entregue por inteiro. E seja constante. Hoje eu não vou não, hoje eu quero só dormir. Hoje eu quero só assistir um Netflix, me agarrar com a minha nega véia. Hoje eu não vou fazer nada. Aí de hoje já não faz hoje, não faz amanhã. Vamos deixar para segunda-feira. Vamos deixar para a próxima semana. E aí a gente vai esfriando, como uma brasa que é tirada da fogueira. Nós apagamos. Porque somos inconstantes, como as ondas do mar, que vão e vêm. Aí a gente vem ao Senhor no momento do arroxo, quando o parafuso aperta. Mas quando relaxa, quando a situação está confortável, aí a gente volta. E fica nessa. Mendigos espirituais. Egoístas, arrogantes, amantes de si mesmo, amantes do prazer. Viver o evangelho é muito mais do que cantar uma música. Viver o cristianismo é muito mais do que palavras bonitas. É uma decisão, é um estilo de vida. É uma mudança de valores, mudança de mente. Em que área, pastor? Em todas. Eu tenho que ser um pai melhor, eu tenho que ser um filho melhor, eu tenho que ser um marido melhor do que eu fui ontem, eu tenho que ser um amigo melhor, eu tenho que ser um pastor melhor. Tudo melhor, para a glória de Deus. Para que quando as pessoas olham para mim, digam: eu vejo Cristo em você. Não é você que se evidencia, é Ele que aparece em você. E essa é a beleza da coisa. Para que Ele cresça e morra eu. Sabe? Que Ele cresça e morra eu. Cada dia mais. Cada vez mais. Eu queria ler com você aqui mais um texto que fica em 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3. Eu vou ler também na versão da mensagem. Do 3 ao 5. Diz assim: os homens amarão a si mesmos. Serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, com aparência de piedade, todavia, negando o seu real poder. Afastem-se, portanto, desses também. Deixa eu ler aqui na mensagem. Vou ler do 1, tá? Não seja ingênuo. Tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos sem respeito
para com seus pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Olha essa expressão, cara. Alérgicos a Deus. Eles vão fazer de tudo para que suas religiões sejam um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Fique longe deles. É muito do que temos visto, é muito do que foi pregado na quinta-feira, isso aqui. É muito do que é real nos nossos dias. Eu creio que somos uma agulha em um palheiro, né, como se diz. Sabe? Por que não estamos bombando de gente? Porque vivemos algo real, genuíno. E as pessoas, elas não querem ouvir isso. As pessoas, elas querem um evangelho, pastor, que sacia a sua alma, que massageie o seu ego. Evangelho não é anestesia, é transformação de vida, meu irmão. Evangelho não nos anestesia. A realidade está aí. Naquele dia, Cristo, o Senhor, não Jesus, a caricatura de amor que é pintada, né? Mas o Cristo, o Senhor, vai estar com um livro na porta nos esperando. E aí, meu irmão, o que tens para mim? Não pense que as coisas estão passando desapercebidas. Todo o dinheiro que a gente recebe, tudo aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão, na minha mão, na sua mão, sobre nossa responsabilidade, a gente vai ter que prestar conta sobre cada pessoa que passa por nós. Sabe? Cada pessoa que passa por você. Imagine que você é um carimbo. Como é que você está marcando essas pessoas? Como será que essas pessoas... Qual é a impressão que você tem deixado quando elas passam por você? Como? Para e pensa aí agora. Como será que as pessoas, elas me veem? Será que elas dão graças a Deus quando eu vou embora? Ou será que elas sentem falta de você? A presença que anda com você, dentro de você, e transborda através de você, e dá paz. Né? Eu trabalho num hotel. E é engraçado lá, pastor. Quando eu chego, cara, sabe aquele tumulto, aquela agonia. Jacó que está me ouvindo aí, né, Jacó? A gente chega naquela agonia, aquilo tudo, de repente a gente para, eu olho para ele e falo assim, já orasse hoje, Jacó? Ele faz, meu irmão, já orei aqui. Eu falei, vamos orar então. E aí, de repente, faz assim, ó. Acalma. O meu chefe um dia fez, cara, quando tu chega, muda tudo, né? É interessante. Porque não é quando eu chego, é quem chega comigo. A diferença é ele. Sabe quando Deus ele lhe coloca no lugar propositalmente? É isso que eu tenho vivido ali. Sabe? Quem trabalha no ramo hoteleiro, a nossa cidade é uma cidade turística. E, infelizmente, a prostituição aqui, ela é triste, meu irmão. É triste. E já teve dias de eu conversar com uma moça lá. Chegou para fazer um programa, pastor. E ela chegou e, cara, sabe quando você chora? Quando você vê aquela pessoa assim... eu acho que é aquele texto de Filipenses 2,5, e que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sabe? Que você olha para a pessoa e você sente aquele vazio, aquela dor, você vê a morte. E ali eu comecei a trocar uma ideia com aquela menina. E ela saiu olhando para mim. E eu tenho certeza que uma semente foi plantada naquele dia. Outra que morou lá. Cara, quantas oportunidades eu não tive de ministrar, de conversar. De dizer, você nunca foi amada como você merece. Como assim isso não existe? Existe. Existe um cara chamado Jesus, que ele entregou a vida dele por você. E não foi para você viver tudo isso que você está vivendo.
Ele não te trata como uma qualquer, ele te trata como uma princesa. E isso aí a pessoa olhar assim e querer fugir. Eu acredito que é como quando Estevão estava pregando, né? Que as pessoas botavam a mão no ouvido e diziam, para de falar, cara. Para de falar, porque não é isso. A verdade, quando ela vai libertar, e quando algo está enraizado, que ela tem que tirar, dói, meu irmão. Já tirou uma árvore do chão, do solo? Já viu como é que é? A ferida que fica na terra. Assim é a verdade. Dói. Dói de ser ouvida. Dói de ser vivida. Já viu aquelas pessoas que fazem? Poxa, eu estou sendo penalizado porque eu falei a verdade. Aqui na terra tá, mas lá no céu não. O que está sendo escrito ao seu respeito é o oposto. E quantas vezes eu não tive essa oportunidade? Ela saiu de lá, não mora mais lá. Inimigo estrategista, né? Mas sementes foram plantadas e a gente continua orando e clamando por essa vida. Conheci o pastor Muracava, um baita homem de Deus. Uma vez ele contando para mim que ele estava na igreja e lá, passaram uma ligação para o ramal dele enganado. É quando a ligação é para a pessoa certa, no número errado, né? E aí ele disse que uma pessoa fez, pastor, tem um bolo aqui para vocês pegar e 40 cupcakes. Aí ele fez, opa, tô indo aí agora, me diga o endereço. Aí ele foi. Chegou lá, era um bolo de aniversário. Ele foi, pegou esse bolo e pegou os cupcakes. Chamou a equipe dele e fez, vamos ali comigo. E lá em Santa Catarina tem muito prostíbulo, né? E ele paga para entrar, ele paga para ter tempo com as moças para poder evangelizar elas. Imagina aí. Quando der aí tu fala. Ele paga para isso. E ele chegou com um bolo e com os cupcakes. E quando ele entrou, aí começou todo mundo, parabéns pra você. Aí os caras fez, e aí, pastor, e agora? Agora ele fez, só me segue. Aí ele foi direto para a moça que todo mundo olhou, né? E ele fez, tá aqui, querida. Aí ela começou a chorar, e o outro trouxe o cupcake e tal. E aí ele fez, vamos sentar aqui um pouco, vamos comer do bolo. Aí ela olhou para ele e fez, quem foi que mandou? Ele fez, foi Jesus. Jesus ama você. E não é isso que ele tem para você. Você é menina dos olhos de Deus. Você é preciosa para o Senhor. Ele que me mandou aqui, eu sou apenas o entregador. E ela começou a chorar porque de manhã ela orou, ela disse, se hoje Deus, tu não falar comigo, quando eu sair daquele lugar, eu vou tirar a minha vida. Sabe? Uma palavra, um gesto, uma ação, movimento. Transforma uma vida e resgata. E ele tem muitas dessas histórias. Tive o privilégio de passar um tempo, de ajudá-lo num projeto e de ouvir cada uma delas. É para isso que estamos aqui. Nós fomos salvos para salvar, fomos resgatados para resgatar. Somos reconciliadores. Esse é o nosso ministério. Todo, universal de todo cristão. Ser um reconciliador. Ser alguém que vai ser a mão, que vai tirar o outro do buraco. É isso que nós somos. Somos, como eu falo, sempre, né? Sempre eu gosto de falar isso, para que haja entendimento. Nós somos os pés que vão, os braços que abraçam, as mãos que tocam, as mãos que liberam cura, os braços que consolam. Somos as vozes que acalmam as tempestades na vida do outro. O que muita gente precisa não é de dinheiro, é de amor, é de uma palavra, é de um exemplo, sabe? É de um exemplo, um bom exemplo, um exemplo de Cristo,
exemplo da verdade. Sabe quando a pessoa olha para você e faz, cara, tu é muito diferente. Jacó, ele me chama de pastor moderno. Tu é muito diferente. A forma mais espiritual de vivermos é sendo humanos. Se Deus ele quisesse um espírito, ele não tinha criado um homem. Ele tinha criado mais um anjo. Né? Não faz sentido. Não vamos rodopiar, não vamos gritar, não vamos pular, mas vamos viver a verdade que liberta. E não liberta só nós. Ela tem que nos encher e transbordar aí. Enche aqui, transborda aí. Enche aqui, transborda aí. E essas características é tudo que a gente não precisa ser. Amantes de nós mesmos, gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, caluniadores. Será que a gente vive isso? Será que a gente vê muitos dos nossos irmãos vivendo isso, fazendo isso? Traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Eu conheço um cara que tem 3 carros, mano. Só precisa de um. Conheço um cara que mora em apartamento que ele paga quase 5 mil de condomínio, brother. Pra que isso? Prazer. Pra mostrar. Pra mostrar. É errado? Não. Se você tem condições, não. Mas se você usa das pessoas, faz elas de subservientes para o seu bel prazer, está totalmente errado. Essa não é a nossa característica. Não foi para isso que Deus nos deu um propósito. Aquilo que está sobre a nossa responsabilidade, sobre nossa mão, seja valores, seja sabedoria, seja o que for, é para que seja compartilhado no corpo. Porque cada membro ele se movimenta de uma forma diferente. É para isso, não para o meu bel prazer. E se a gente fica calado e não aponta, a gente está sendo apenas conveniente. É uma palavra assim que é desconfortável até de você pregar mesmo. Eu estava escutando o pastor Edinaldo pregando na quinta-feira e eu via o jeito dele assim, cara, né? O Senhor às vezes manda a gente falar umas coisas que é desconfortável, mas é necessário. A verdade que liberta, ela confronta. O amor que ama, ele corrige. Nos últimos dias, os tempos serão difíceis no quesito caráter, espiritualidade, caráter. Caráter. Pense numa palavrinha que a gente tem visto outra na frente dela. A gente tem visto muito mau caráter. Triste. Triste, triste. A maioria das pessoas que a gente alcança, né, pastor Mateus, são pessoas que foram enganadas. Eu tive um pastor que eu chegava numa oficina para consertar o carro, o cara dizia, cara, tu é pastor daquele? Aquele cara é teu pastor? Deus me livre. Olha o legado que esse cara deixou. Deus me livre. Aquele cara já me enganou, ali, ó. Tantos mil de prejuízo. Ah, aquele cara lá mandou uma mensagem para minha esposa. Ah, aquele outro lá. Meu Deus. Aquele ali me deve tanto e nunca que me ligou para vir me pagar. Cara, você tem que ir lá e restituir, sabe? Hoje é o dia da mudança. Ele chega lá e remia aquilo ali, cara. Meu pai biológico, eu não conheço ele. A lembrança que eu tenho do meu pai é essa aqui, ó.
sei se você consegue ver aí. Quem tá aqui. Meu braço é quebrado, né? Essa é a lembrança que eu tenho dele. E meu pai, ele enganou muita gente, cara. O meu avô, o pai dele, pensa no homem de Deus. Sabe aquele velhinho de interior que todo mundo ia lá pedir para ele orar? Sabe? Era esse. Chave da igreja. Era ele quem abria, quem fechava, quem limpava. E o filho, ele debandou para um caminho totalmente diabólico. O pai, ele não tem culpa pelas escolhas do filho, porque o mesmo ensinamento foi dado para os outros. Chega uma hora que nós decidimos viver ou não aquilo que nos foi ensinado. Sabe? E aí existe um legado de maldição, sabe? Hereditária. O cara lá viveu isso, o pai dele viveu isso, o meu pai é isso. Aí vem a parte da família da minha mãe. Cara, tantos casamentos aqui, tantos casamentos ali, tantos casamentos lá. E quando a minha esposa estava grávida, eu estava lá no SOS e eu escutava aquelas histórias daqueles caras. Os caras diziam, pô, pastor, eu entrei na droga porque eu não tive um pai. Eu entrei num crime porque o meu pai, ele me abusou. O meu pai, ele literalmente me espancava. Eu não tive uma presença de pai. E para mim é muito difícil olhar para Deus como um pai. E tudo aquilo chegou uma hora que eu comecei a, começou a mexer nas minhas estruturas, na minha base. E eu via minha esposa grávida e eu dizia, cara, parou aqui, cara. Minha filha não vai viver nada disso. Em nome de Jesus, eu fui para um lugar onde eu ficava sozinho. E ali eu levantei as minhas mãos para o céu e disse, Senhor, eu não aceito. Eu quebro agora, eu me posiciono em nome de Jesus. A minha filha, ela não vai viver essa desgraça. Toda maldição, ela foi quebrada na cruz. Contigo nós temos vida. E comecei a declarar sobre a vida da minha filha, bênçãos. Eu comecei a declarar sobre a minha casa, bênçãos. E entreguei a administração da minha família a Ele. Sabe? É muitas vezes isso que Deus quer. Que a gente literalmente solte a direção. Que a gente diga, Senhor, eu não aceito mais. Eu não aceito, eu não sou meu pai. Eu não sou Ele. O Senhor é meu pai. Meu pai eterno. O Senhor é o meu pai que me completa. O Senhor que me deu a vida. Por mais que eu tenha que honrá-lo pela posição que o Senhor colocou esse cara na minha vida. Mas eu não sou ele. E eu não aceito dar sequência a esse legado. De engano, de mentiras. Eu não aceito dar sequência a casamentos destruídos. Não aceito. Eu decido viver a verdade. Eu decido agora viver a verdade e ser liberto por ela. É um posicionamento. É uma decisão. Felicidade é uma decisão. Viver o extraordinário é uma decisão. Santidade é uma decisão. Arrepender-se é uma decisão. Acreditar, ter fé é uma decisão. Obedecer é uma decisão. E eu decido, Senhor, agradar o teu coração. Essa foi minha oração. E sabe que tudo mudou. Tudo mudou no meu casamento. Tudo mudou no meu relacionamento com a minha mãe. Tudo mudou. E hoje pessoas, elas se aproximam com essas mesmas mazelas que carregavam. Porque Deus, Ele vai te usar onde você foi curado. Onde você tem autoridade. É aí que Deus, Ele quer te usar. Ele vai te usar. É justamente aí. É quando a gente literalmente se torna o sal, a luz. Mas muito sal tem se tornado insípido. Quando você cozinha uma feijoada, quantas colheres de sal você bota?
Quantas colheres de sal tu bota? Tu, Mateus? 1? 0? Feijãozinho, então. Colher cheia. 1 colher de sal. Imagine, somos 210 milhões de habitantes no Brasil. Segundo o IBGE, somos 84 milhões de cristãos, incluindo os católicos. Tirando os católicos, somos 54. É sal demais, né, não? É sal demais para mudar um país, é ou não é? Era para esse feijão estar como? Entende? Aí a gente tem que, literalmente, pastor, eleger um mito para nos salvar. Eleger o Messias que não é o Cristo para nos salvar. Porque nós, como igreja, não nos posicionamos. Nós, como igreja, não preparamos pessoas para viver seus propósitos em lugares estratégicos. É por isso. Entende? É viver tudo ou nada. Quando a gente é convocado por Deus, cara, tudo tem que mudar. Tudo tem que mudar. Esse cristianismo desenhado, pintado só de amor. Jesus é amor, é. Mas o Cristo vai botar o terror. O Cristo vai passar a faca nas cabeças. Eu tenho uma frase do Paul Washer que eu gosto muito. Eu vou finalizar aqui com ela. Que diz assim: eu tenho dado a Cristo inúmeras razões para que Ele não me ame mais. Mas nenhuma delas tem sido forte o suficiente para mudar quem Ele é. Ele é a pessoa que vai transformar as nossas vidas, que vai fazer com que mudemos de rota. Ele é a pessoa que nos deu a oportunidade de viver algo extraordinário com Ele, com Deus, com o Espírito Santo. De viver aventuras incríveis, histórias incríveis. Tem algumas histórias que eu coleciono que, sabe, esses dias a gente viveu algumas coisas que eu tenho até compartilhado aqui com o pastor, tenho orado por nós. E eu conversando com a minha esposa, ela começou a lembrar, a trazer de volta, sabe? Trazer esperança, a trazer à existência aquilo que a gente já viveu e a declarar o que a gente vai viver. Sabe, amor, o carro que a gente não tinha como pagar e do nada assim apareceu um trabalho, a gente fez o trabalho, quitou o carro. O apartamento que a gente sonhava logo quando a gente casou, a gente morou. A viagem para Santa Catarina eu tinha uma Fiorino. Eu comprei um carro de um pastor e eu fui enganado, sabe? Eu fui enganado. Tristemente. Gastei muito. Não. E eu passei 6 meses para vender esse carro. Aí eu consegui trocar numa Fiorino. E a Fiorino passou mais 6 meses na minha mão. E a gente tentando vender. E quando a gente falou, Deus, se é para lá que o Senhor quer nos mandar, vamos fazer o seguinte. A gente vai vender essa Fiorino ainda essa semana. E no mesmo dia, 10 horas da noite, apareceu um comprador. Então imagina aí. Milagre. Minha filha é o maior milagre que a gente desfruta. Quanto tempo a gente não sonhou, não desejou vivê-la. Não sonhou com ela. Sem saber que era uma menina, né? Óbvio. E aí o Senhor pega a gente de surpresa. Nos dá esse presente maravilhoso. Quantos amigos, cara. O lugar que a gente morava. Pessoas que, sabe, o cara chegar pra você e dizer assim, ó, tá sem carro, mano, tá aqui, tu vai andar com o meu carro até tu comprar o teu. Entende? É ou não é doideira? E o cara andar num carro velho para que você ande no carro dele. E é assim. Milagres. O carro furar o pneu na estrada, eu já contei essa história aqui. E de repente a gente ir numa borracharia, o cara dizer, não, pode levar, que ontem eu sonhei com você.
É doideira. É doideira. Você está num outro estado onde você não conhece ninguém, a pessoa não. Deus falou comigo que a gente ia receber missionários aqui. Vocês podem ficar na nossa casa o tempo que vocês precisarem. E a gente ficou lá até passar a greve dos caminhoneiros, né? Milagres. Milagres. Tem coisas que é só o Senhor mesmo. É os anjos que Ele coloca ao nosso lado. Milagres. Em um cenário onde ninguém arruma trabalho, apareceu a oportunidade para você trabalhar. Milagre. Pessoas que eram doentes, você orar por ela e de repente... Tem um cara lá no SOS que ele tem AIDS. E aí eu estava levando ele para fazer o exame. Ele fez: pastor, eu estou com medo por conta do Covid. E eu estou com medo, né? Eu tenho AIDS. Não, cara, vamos orar aqui agora. Eu meti a mão assim no peito dele e orei. Quando chegou lá, a médica fez o exame 2 vezes, porque não acreditou. Fez: olha, você tem uma imunidade que ela bloqueia o vírus. Você tem o vírus, mas todo o vírus no seu corpo, ele está dentro de uma cápsula. Ele não consegue se manifestar. E aí? Ele fez: como que isso pode? Porque em 2012 o cara disse que eu ia morrer com tantos anos, tal. Só Deus, mano. Só Deus que nos protege. Só Deus que nos protege. Só Ele. É essa presença que a gente canta. É essa presença que a gente precisa, que ela nos envolva em sua cápsula de glória e nos proteja de tudo aquilo que nós mesmos somos. O ladrão que existe dentro de nós. Como diz uma música do Livres para Adorar, né? O ladrão que há em mim, que tenta me roubar de Deus. Que essa cápsula de amor, ela nos envolva nessa noite. Que eu e você possa literalmente parar e refletir sobre tudo que temos vivido no Senhor. Ou melhor, sobre tudo que temos nos isentado de viver no Senhor. Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando foi que Jesus ele viveu a boa vontade de Deus? Quando ele tinha 12 anos no templo, que ele estava ensinando para os caras lá, que eram os bambambam. Ele estava vivendo a boa. A perfeita foi na cruz. A agradável foi quando ele ressuscitou. Ela é boa, perfeita e agradável. Que possamos viver essa vontade boa, perfeita e agradável. Que os nossos sofrimentos, eles sejam também para a glória de Deus. Que os nossos sofrimentos glorifiquem ao Senhor, porque eles nos moldam a ser mais sensíveis à voz dele. Nada é em vão e nada é por acaso. Eu e você somos pequenas engrenagens de um grande propósito. Só que para essa engrenagem, ela está lá no seu devido lugar. Ela passa por um cara que vai desenhar, que vai cortar. Até um buraquinho assim, ó. Esse buraco aqui, ele tem um propósito. Sabe? Você tem um propósito nesse plano maior. Eu tenho um propósito nesse plano maior. Mas para vivermos isso, devemos nos posicionar, nos movimentar. Um movimento de santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E a santidade é a ponte para a intimidade com Ele. E é tendo intimidade com Ele que você vai ouvir dEle aquilo que Ele tem para a sua vida. Aquilo que Ele tem para a nossa vida. Intimidade. Santidade. Movimento. Guarde essas palavras. E reflita, rumine sobre elas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Baixe sua cabeça e chorar com você, querido. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu imenso amor. Obrigado, Jesus, por esse amor que nos amou primeiro. Obrigado por essa graça que nos capacita a viver o teu propósito. Obrigado, Jesus, por essa graça que nos capacita a viver em santidade, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício de amor.
Obrigado porque o Senhor já venceu tudo por nós naquela cruz. Obrigado, Jesus. Nessa noite nós nos posicionamos, Senhor, e decidimos viver a Tua real vontade. Decidimos viver, Senhor, aquilo que agrada ao Teu coração. Decidimos viver, Senhor, aquilo que vai glorificar o Teu nome. Decidimos, Pai, viver para que sejamos incendiados, Senhor. E para que possamos, Pai, manifestar a Tua glória nessa cidade, Senhor. Nós declaramos vida sobre Natal, Senhor. Nós declaramos um povo que se dobrará e glorificará o Teu nome, Jesus. Nós declaramos, Pai, saúde sobre os hospitais dessa cidade, Senhor. Nós declaramos, Pai, pessoas vocacionadas vivendo, Senhor, em lugares estratégicos, Pai, na política, na saúde, nas escolas, Senhor, nos meios de comunicação, Pai. Nós declaramos, Senhor, que Natal será para a glória de Deus, que o Rio Grande do Norte, o Brasil será para a glória de Deus, Pai. Nós declaramos, Senhor, uma movimentação que glorificará o Teu nome, Pai, nesse lugar. Nós nos colocamos como sementes nesse lugar, Senhor. E que seja feita a Tua vontade, Pai, aqui na terra como ela é feita no céu. Que Teu nome seja glorificado, que toda boca, Pai, declare que o Senhor é Deus nesse lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, inunda-nos, Senhor, com a Tua presença. Enche-nos com a Tua palavra, enche-nos com a Tua zoe, enche-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Nos constrange, Jesus, com o Teu amor. Nos constrange com a Tua graça para que possamos ser diferentes. Para que possamos manifestar a Tua glória, Jesus. Essa é a minha oração nessa noite, Pai. Nos dá os corações dos ateus dessa cidade, Senhor. Nos dá os corações daqueles que foram feridos por homens, Jesus. Nos dá essa cidade, Senhor, para que possamos devolvê-la a Ti. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos os planos do inferno falidos, Senhor, sobre Natal. Nós declaramos, Pai, os planos de Satanás falidos sobre as crianças, Jesus. Nós declaramos uma geração que irá engrandecer e glorificar o Teu nome, Pai. Que os nossos filhos sejam literalmente como flechas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E como aljavas possamos prepará-los, Senhor, para que o Senhor possa lançá-los, para glorificar o Teu santo nome, Pai. Assim eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor.